Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão aí na quarentena? Espero que vocês estejam bem. Mais um videozinho hoje. E antes da gente começar o vídeo, a nossa aula de fato, vou dar mais uma dica, hein? E hoje a dica é para vocês começarem a plantar aí na casa de vocês. Eu vou mostrar algumas dicas para vocês de como plantar. A gente pode plantar por semente ou a gente pode plantar com um pedacinho de legume. Vou mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, esse aqui, por exemplo, eu plantei várias sementes. O que vocês vão fazer caso vocês plantem sementes? Vocês podem pegar uma bandejinha dessa de isopor, essas bandejinhas que vem junto com frango, que é quando a mãe de vocês usa e vai sobrar, vai jogar no lixo. Pega um pouquinho de algodão e forra essa bandejinha. E aí molha essa bandeja e coloca as sementes dela lá dentro. Eu coloquei esse plástico filme para proteger, porque a umidade permanece nas sementes, o que é importante para a germinação. Se vocês olharem bem, eu coloquei essas sementes tem mais ou menos uns 2 dias. E lá, a pontinha já da semente, ó, vocês estão vendo, tá saindo uma raizinha. Ó, em vários lugares, ó, são vários tipos de sementes aqui que eu plantei, que eu quero fazer uma hortinha. Mas aí vocês podem se perguntar assim, mas professora, eu não tenho semente em casa. Tudo bem, então vocês vão comer aquele mamão. Sobrou aquela semente toda no meio do mamão, vocês lavam, deixa secar um pouquinho e o procedimento é o mesmo. Vocês vão colocar aqui nessa bandejinha com algodão e vão começar a ver ela crescer. Essa aqui, por exemplo, ó, essas daqui eu comprei, mas essas daqui são sementes de pimentão, tá? Eu peguei o pimentão, usei e aí coloquei sementinhas de pimentão aqui. Se vocês derem para observar, elas também, algumas já estão saindo uma raizinha bem pequenininha. Elas devem ter uns 3 dias. Então, vocês podem fazer isso com semente de tudo. Semente de tomate, semente de pimentão, de mamão, de tudo que vocês comerem aí tem semente, vocês podem cultivar nessa bandejinha. E aí, depois que ela já tiver começando a crescer a raiz, vocês podem colocar ela numa terrinha assim, ó. E aí ela vai crescer um brotinho, tá bom? Agora, por exemplo, vocês não têm semente. Professora, não tem como plantar semente. Não tem nem semente nenhuma aqui. Ah, mas a minha mãe fez batata doce. A mãe gosta muito de fazer batata. Então, vocês pegam a pontinha da batata doce e colocam mergulhada na água, assim, ó. Peguei um copinho aqui. Isso aqui é uma garrafa PET com água. Aí vocês colocam. Tá vendo como já tá dando raizinha? Ela não tava com essa raizinha, não. Porque ela já tá aqui há 3 dias, mais ou menos. Vocês colocam a pontinha, ela vai enraizar. Depois que ela enraizar e der um brotinho aqui, vocês podem colocar na terra. Vocês podem colocar dentro de um vaso, tá? Que ela dá até em vaso. Eu vou te mostrar depois pra vocês um vasinho aqui que eu coloquei e que já tá crescendo bem, tem uma muda bem grandinha. Ou então vocês querem fazer o seguinte, professora, eu quero plantar cebola. Essa cebola é a mesma coisa, ó. Eu peguei a pontinha dela. A pontinha que tem a raiz aqui, ó, essa aqui é a raiz original. Todas essas raízes brancas aqui foram que já cresceram. Tem mais ou menos uma semana que tá aqui mergulhadinha na água. Se vocês observarem, tá nascendo brotinho aqui, ó. Quando nascer esse broto, essas raízes também vão estar maiores. Você pode colocar na terra e também vai nascer novas cebolinhas aí pra vocês. Aqui eu tenho também, ó, alho. Então, ó, o alho, mesma coisa, tá vendo? Eu coloquei ontem e já tá nascendo mais raízes. Essas raízes aqui, ó, já estão nascendo novas. Então, ele vai dar mais raiz e vai sair broto aqui daqui dele também. E eu posso colocar na terra. Eu posso colocar isso tudo em vaso, tá, gente? Vocês podem colocar num vaso bem grandinho, um recipiente bem grande com terra, que vai crescer tudo. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um vaso meu, que já tá plantado com aquela batata doce. Uma outra batata doce que eu já tinha plantado, ó. E ela já tá nascendo rama aqui, nascendo rama aqui. Foi daquela maneira que eu fiz o broto, tá? Pedacinho dentro da água. Mais ou menos um pouquinho mais de uma semana para dar raiz e broto e depois a gente coloca na terra. Bom, pessoal, então vamos agora para nossa aula propriamente dita. Nossa aula digital novamente está disponível no Educopédia, foi adaptado por mim, professora Daniele, e o tema é Fenômenos Físicos e Químicos. Qual que é a diferença entre um fenômeno físico e um fenômeno químico?
Bom, os materiais que estão à nossa volta, eles sofrem transformações. Lavoisier foi um cientista que falou a seguinte frase: nada se cria, tudo se transforma. Então, os materiais eles são capazes de se transformar tanto fisicamente como quimicamente. Qual seria a diferença dessa transformação física para a transformação química? Bom, fenômeno físico a gente chama a mudança em que não altera a estrutura da matéria, daquela substância, ou seja, a fórmula daquela substância permanece a mesma. Exemplo de fenômenos físicos, um prato se quebrando. Então, um prato, por exemplo, de vidro, quando ele se quebra em vários pedacinhos de vidro, mas continua sendo vidro, continua sendo a mesma matéria, não houve transformação da matéria. No caso de uma folha de papel que eu amasso, por exemplo, se eu amassar uma folha de papel, seja ela inteira ou amassada, continua sendo papel. Eu não transformei essa matéria. E a formação das chuvas? A mesma coisa. Então, como é que eu consigo formar as chuvas? Ocorre a evaporação, né, dos mares, dos rios, dos lagos, e essa água em forma de vapor forma as nuvens e depois ela condensa e cai novamente em forma líquida. Então, essa transformação, sempre que ocorre essa transformação que a gente aprendeu na outra aula lá sobre fusão, solidificação, sublimação, essas transformações de estado físico da matéria, por exemplo, um gelo que derrete, uma água que vira gelo, uma água que evapora, todas essas transformações físicas da matéria são fenômenos físicos, ok? A água continua sendo água, seja em forma de gelo ou em líquido. Aqui está mostrando, por exemplo, um picolé, a mesma coisa. Né? Se ele estiver congelado ou se ele derreter, ele continua tendo a mesma estrutura da matéria, não muda. Temos aqui outro exemplo de fenômeno físico, arrastar uma cadeira, o vento no rosto do cachorrinho. Tudo isso são transformações físicas. Não ocorre nenhum fenômeno químico aqui, nenhuma transformação na matéria da substância. Agora, o fenômeno químico, como é que a gente identifica? Bom, quando ocorre uma reação química, um fenômeno químico, ocorre alteração na estrutura atômica dos elementos. Então, ocorre uma alteração na estrutura do átomo, eu vou formar uma substância diferente. O prego enferrujado, por exemplo, ocorreu uma transformação química. Queimar a gasolina, acender uma vela, acender um fósforo. Então, tudo que eu queimo, eu acendo, nessa parte de combustão, sempre vai ser um fenômeno químico. E a fotossíntese também é outro fenômeno químico. Por quê? Porque eu vou transformar também. Eu vou pegar a água, isso, e o gás carbônico, e vou transformar, por exemplo, em nutriente para a planta, que é a glicose. Ocorre uma transformação química. O que era antes é diferente do que vem depois. Então, ocorreu uma transformação. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho um exemplo da fotossíntese, né, do esquema da fotossíntese. Tem um esqueminha aqui da combustão de um fósforo, que ocorre a alteração da matéria. E aí eu tenho um terceiro exemplo, que lá atrás eu disse para vocês que se eu só amassar a folha, é um fenômeno físico. Mas se eu queimar a folha, eu vou ter um fenômeno químico. Porque olha só, o resultado final é diferente do original. A folha amassada e a folha queimada é diferente. Então ocorreu um fenômeno químico. Perfeito? Vamos fazer uma revisão? Vamos relembrar o que é fenômeno físico e o que é fenômeno químico. Então, nós temos alguns exemplos aí. Sublimação da naftalina. Sempre que vocês ouvirem sublimação, aquela transformação física, lembrem-se, fenômeno físico. Formação da ferrugem, fenômeno químico. Fusão do gelo, ó, fusão, transformação física, ok? Fenômeno físico. Oxidação do ferro. Oxidação é a mesma coisa que ferrugem, então é um fenômeno químico. Fusão do chumbo. Fusão, mais uma vez a fusão, ó, é o derretimento, não muda a estrutura. Fenômeno físico. Combustão. Ouviu combustão, queimar, está relacionado a fenômeno químico, tá? Então, ó, combustão da madeira, queima do papel, isso tudo é fenômeno químico. E a fotossíntese, que vocês já aprenderam que na fotossíntese ocorre sim uma transformação de moléculas. O que está no final, o
O resultado final não é o mesmo que inicial, então na fotossíntese eu também tenho uma transformação química, ok? Um fenômeno químico. Bom, pessoal, é isso aí. A aula de hoje é bem facinho, né? Façam os exercícios do material de complementação de vocês. Lá no material de complementação de vocês tem essa matéria. Vocês vão lá e façam. Bom trabalho e até semana que vem. Um abraço.